Romanos capítulo 12. Antes vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por possibilitar que nós estejamos aqui nessa noite, reunidos em comunhão, em alegria e louvor e adoração a Ti, Senhor. Que a Tua palavra, começar por mim, Senhor, venha nos tratar, venha nos transformar, Deus, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, ele nos apresenta uma transição da epístola de Romanos. No capítulo 11, Paulo ele vai fazer uma doxologia, na qual ele adora a Deus. E uma vez que Paulo termina essa sessão, uma sessão adorando a Deus, ele podia ter simplesmente ali terminado essa carta, Mas Paulo é daqueles pregadores que falam assim: então, para terminar, umas 5 vezes durante a mensagem, Paulo é bem desse jeito. Aqui no capítulo 12, o que ele faz? Ele amarra as doutrinas que ele vem expondo nos 11 primeiros capítulos de Romanos. Então, ele começa a apresentar as implicações das doutrinas que foram colocadas anteriormente. Por causa das misericórdias de Deus, nós somos chamados a dar as nossas vidas a esse Deus maravilhoso. Então Paulo apresenta várias áreas da nossa vida onde a gente vai poder fazer isso aí. A gente vai poder fazer isso no corpo de Cristo, compartilhando os nossos dons. A gente vai poder fazer, como no capítulo 13 ele nos fala, aplicar isso nos relacionamentos, com as autoridades. Ou no capítulo 14, quando ele fala aos crentes mais fracos e os mais fortes, nesse tipo de relacionamento. E ele termina a carta no capítulo 16, se despedindo dos amigos dele. Pessoas comuns, de uma igreja comum em Roma. Ele está escrevendo para as mulheres que trabalharam duro ali. Ele está escrevendo para todas as pessoas na igreja que trabalharam para que aquela igreja se aprofundasse, para que aquela igreja crescesse. Ele é um pastor que ama essas pessoas e, como todo pastor, ele quer que a igreja cresça na graça do Senhor. Primeiro, Paulo ensina sobre arrependimento em fé. E agora ele chama a nossa atenção para a vida cristã, para a aplicação disso daí. E essa é a estrutura da maior parte das cartas de Paulo. Em Romanos, de 1 a 11, é o que Deus faz por nós através de Jesus Cristo. Do capítulo 12 ao 16 é a nossa oportunidade de devolver as nossas vidas a Ele, de oferecer as nossas vidas a Ele. Então, as questões que Paulo apresenta em Romanos são muito familiares em todas as igrejas, Algumas pessoas da igreja não têm contentamento com o ministério que elas estão, querendo estar no lugar das outras pessoas. Então Paulo escreve: olha, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que se deve ter. Algumas pessoas, elas discutem, elas vão argumentar, e elas acabam se ferindo umas com as outras, E Paulo diz: olha, não retribuam mal com o mal. Infelizmente é muito difícil para os cristãos terem discordância sem ficarem irados uns com os outros, Mas eram questões comuns que aconteciam em Roma, são questões comuns que acontecem em todas as igrejas por aí. Então preste atenção em como Paulo, ele ajuda esse povo e nós a viver uma vida cristã. Paulo podia ter pregado uma série de sermões temáticos, com diferentes tópicos, dizendo: olha, faça isso, não faça aquilo, naquele momento faça aquilo outro. Mas na verdade o que Paulo faz até o capítulo 11 é algo da mais profunda teologia que ele pode nos apresentar, Ele cobre a eternidade passada até a eleição na eternidade futura, Ele quer que todos que leem essa carta entendam isso
antes de poder ensinar sobre a vida cristã na prática, né? Todo pastor, todo mestre, antes dele querer ensinar a ser prático, ele precisa primeiro ser um mestre que ensina doutrinas, né? E a dobradiça desses assuntos que Paulo apresenta na carta de Romanos toda, ela é exatamente Romanos 1 e 2, né? Para que a gente viva bem a doutrina que aprendemos, a gente precisa sim de uma perspectiva cristã. Então vamos ler. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versos, eles dizem que viver uma vida cristã é viver uma vida de sacrifícios. E é claro que quando a gente fala de sacrifício, a gente está mencionando o Antigo Testamento, onde tinha dois principais sacrifícios. Um era o sacrifício de expiação e o outro era o sacrifício de gratidão, de adoração. O sacrifício de expiação é uma oferta de sangue, é um animal, né, que era entregue como expiação pelo nosso pecado. Mas é claro que Paulo não está se referindo disso aqui, até porque Cristo se tornou a nossa expiação definitivamente, né? Não há mais necessidade de ter outro pagamento. Mas como a gente disse, existe outro tipo de sacrifício, que é o sacrifício de adoração, o sacrifício de louvor, o sacrifício de gratidão, onde um animal era sacrificado como forma de gratidão a Deus, como forma de louvor por tudo que ele fez àquelas pessoas. Mas quando Paulo está falando de sacrifício vivo, é uma oferta de gratidão, de louvor a esse Deus, e fica claro no final do verso que está a respeito de um culto racional, né? Romanos é um dos livros que eu mais amo na Bíblia. Não sou um mestre como o Celso, que ensina todo ano, mas realmente quando você mergulha em Romanos, é algo diferente e incrível, e passagens como essa impactam a gente demais. Paulo está dizendo que em vez de você trazer um sacrifício de louvor a Deus, você venha a se tornar esse sacrifício. Normalmente o sacerdote vinha ao templo, carregava o animal e ele seria colocado no altar. Porém, Paulo está dizendo para a gente assim, ó, eu quero que você suba nesse altar. Você não vai ser só o sacerdote, mas você também vai ser o sacrifício. Você vai ser a vítima. Claro que ele está falando de alguém vivo, não morto, porque morto não vai ser útil, né? Então, alguém, quando ele fala desse sacrifício, ele está falando de um cristão que está morto para o pecado, mas está vivo para Deus. E quando Paulo fala isso, ele fala de entregarmos nossa vida em totalidade para Deus. Às vezes as pessoas acham que entregar a vida para Deus, o cristianismo ele é relativo a uma parte importante de quem nós somos. E essa não é uma perspectiva bíblica, né? Deus quer tudo de nós. Ele não quer só alguns dos nossos dons e talentos, mas Ele quer todos os nossos dons e talentos. Ele não quer só as nossas ações, mas Ele quer também as motivações dessas ações. Ele não quer só a nossa vida religiosa, mas Ele quer a nossa vida profissional também, a nossa vida acadêmica, a nossa vida social, toda a nossa vida. Então, quando você, por exemplo, se eu te perguntar, quantos anos Jesus se dedicou ao ministério? Você vai falar 3. Até os 30 anos, depois dos 30 anos, até os 33, foi o ministério de Jesus, 3 anos. Mas o que vocês acham se eu perguntar para vocês? Ele glorificou a Deus somente nesses 3 anos em que ele estava no ministério? O que vocês acham? Não. Ele glorificou a Deus a vida inteira dele. Mas se ele não estava
ministrando, se ele não estava pregando, o que ele estava fazendo? Estava vivendo a vida. Quando criança estava brincando, quando mais jovem, ele foi trabalhar com o pai dele. A Bíblia fala que ele era um marceneiro, carpinteiro ali. Agora me confundi, porque era carpinteiro. Então ele glorificava a Deus com o seu trabalho. E não só aquela parte lá dos 3 anos, né? Então isso coloca em nós essa responsabilidade. Glorificar a Deus não é só quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente está na portaria, quando a gente está na cantina, mas é toda a nossa vida. Seja você um professor, seja você um taxista, não importa. Não é só aqui dentro, é toda a sua vida. Deus, Ele quer o nosso corpo, e essa perspectiva às vezes surpreende algumas pessoas. E pensam no cristianismo às vezes como algo etéreo, como algo místico, como algo somente espiritual e não físico, né? Essas pessoas, elas pensam às vezes no cristianismo como algo privado, mas a Bíblia diz que um relacionamento com Jesus transforma toda a nossa vida, não só espiritual, mas física também. Por isso Paulo menciona o sacrifício vivo. Ele quer dizer sobre toda a nossa vida, inclusive o nosso corpo. E esse tema ele acontece outras vezes em Romanos. Por exemplo, Romanos 6, verso 13, diz assim: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Então, a gente não pertence mais a si próprio, a gente pertence a Deus, por propósito da glória dEle. Ele quer a gente como pastores e líderes, mas Ele também nos quer como maridos e esposas. Ele nos quer enquanto pais, Ele nos quer enquanto filhos, Ele nos quer enquanto irmãos, Ele nos quer enquanto irmãs. Não é só o ministério que pertence a Deus, mas a vida inteira pertence a Ele. Jonathan Edwards escreveu o seguinte: eu já estive na presença de Deus hoje. Eu já entreguei tudo o que tenho e sou a Ele. Eu não sou mais meu em qualquer aspecto da minha vida. Eu não tenho direito à minha mente, à minha vontade e ao meu coração dentro de mim. Eu não tenho direito à minha língua, às minhas mãos e aos meus pés. Eu não tenho mais direito aos meus olhos, ao meu paladar e ao que ouço. Eu já me entreguei por inteiro e não sobrou nada. Eu dei todo o poder e dom a Ele e fiz isso em nome de Jesus. Agora eu olho para Deus para que Ele me receba. Não importa se eu sofra ou se eu prospere. O que quer que aconteça, eu sou dele. Jonathan Edwards viveu no século XVIII, ele escreveu isso quando era bem jovem. Não foi com fim de carreira não, foi bem jovem, com cerca de 20 anos. Ele escreveu isso daí, um dos maiores teólogos que a gente já teve. E ao ler isso eu fico me perguntando se eu consigo fazer essa mesma oração, ou se não, o que está impedindo na minha vida de eu conseguir fazer essa oração? Talvez muitos de nós, a gente já tenha feito algo assim durante um período da vida, não é verdade? Mas, e hoje? Será que a gente consegue fazer isso? Porque se entregar a Deus totalmente não é algo de momento da nossa vida, leva a nossa vida inteira, é algo constante. E eu sei que essa oração de Jonathan Edwards é realmente desafiadora, e que grande parte das pessoas, eu espero que não aqui, não estão muito dispostas a fazer. O preço é alto, é tudo que a gente é tudo que a gente tem. Mas pensa só como é que o mundo poderia ser mudado, transformado, se todos os cristãos tivessem isso como moto na vida, né? Como a vida mesmo, de se entregar a Deus.
Eu fico pensando em algumas coisas que Paulo expõe aqui em Romanos 12, como por exemplo no verso 9, quando ele diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Né? Se todo cristão odiasse realmente o que é mal e se apegasse ao que é bom, que tipo de influência isso teria na mídia, nos programas que eles passam, no entretenimento do país inteiro? Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então imagina quantas pessoas iam aparecer aqui no dia do mutirão, né? Na reunião de oração ia estar sempre muito cheia, ninguém chegaria atrasado jamais, né? A mesa de som não ia ter só 2 valentes, o ministério infantil ia ter fila para entrar, com esse zelo que Paulo nos apresenta de ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tenham a mesma atitude em Romanos 12:16, ele fala: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Então, quando a igreja ela adota essa perspectiva, ela transforma a vida do viciado, da prostituta, do pobre, de todo aquele que é marginalizado. Então, quando a gente se entrega totalmente a Deus, a gente muda muitas coisas aí fora. A gente muda a lei, a gente muda a política, a gente muda o comércio, a gente muda tudo. Infelizmente, muitos de nós não absorvem isso. E eu penso que é porque muitos pensam que a vida cristã, essa entrega total, ela é segregada a um nicho do cristianismo, segregada a uma elite do cristianismo. É engraçado o modo das pessoas, por exemplo, quando elas falam sobre missionários. Você já viu? Todo mundo tem um respeito grande por missionários. É como se eles fossem mais elevados que as outras pessoas. E eles são pessoas comuns, como qualquer um de nós, no seu trabalho. Só que Deus levou ele ao campo missionário. A gente pensa que eles são mais santos. Outros não pedem oração para os irmãos, porque acham que só podem pedir oração para o pastor. Não, o pastor, ele é mais chegado. Sabe como é que é? O pastor está todo dia lá. O pastor tem o e-mail certinho, o WhatsApp de Deus, né? É só ele falar que o negócio mesmo visualiza lá. Não é, gente, não tem isso não. Tá bom? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos resgatados por Cristo. Nós somos santos por causa de Jesus. Há pouco tempo, acho que o Celso falou disso daí, o pessoal de missões deve ter falado disso também, sobre o pastor Andrew Brunson, que ele tinha uma igreja na Turquia. Não sei se vocês lembram dessa situação. E do nada ele foi retirado da igreja e foi encarcerado. Passou 2 anos nas prisões da Turquia. E grande parte desses 2 anos ele passou numa cela que era para 8 pessoas e tinham 20 pessoas lá dentro, todos muçulmanos. E todo dia ele era hostilizado. Todo dia. Deus colocou a mão naquele homem para que ele não fosse morto ali mesmo. Apesar dessa incrível luta, hoje ele já foi libertado, mas que ele passou, quando ele era entrevistado, ele dizia sempre nas entrevistas dele que era um cristão comum. Ele é um cristão, eu sou um cristão comum. E apesar dessa incrível luta que ele travou, ele está certo de falar que é um cristão comum. Porque a gente tem que estar preparado para um mundo que é hostil a nós, para um mundo que não gosta da gente. Essa é a realidade. Nós amamos as pessoas, mas o sistema que a gente está envolvido é demoníaco. Então isso deve ser um conceito normal na nossa cabeça. Mas Jesus não pegou, ascendeu aos céus e agora eu vou levar todo mundo. Não. Vocês vão ficar no mundo. Eu lhes envio ao mundo. Então a gente vive um crescimento histórico da igreja, principalmente no Brasil.
A igreja evangélica nunca cresceu tanto, mas é um crescimento raso. A maior parte das igrejas, elas atraem as pessoas, mas elas não enviam as pessoas. Os pastores, eles falam sobre as bênçãos de seguir a Cristo, mas não falam sobre o custo de servir a Cristo. E uma das maiores tarefas que a igreja tem é preparar as pessoas para que elas saiam, não para que elas fiquem. E eu fico feliz de, nesse ponto, a gente ser uma igreja abençoada nesse sentido. Não é? Dificilmente você vê hoje em dia pregações sobre negar a si mesmo, sobre você deixar tudo para trás e se entregar completamente a Cristo, porque nunca foi fácil formar discípulos assim. E essa é a razão que Paulo nos adverte no verso 2 do capítulo 12. Ele fala para nos entregarmos a Deus como sacrifício vivo. Isso é normal, deve ser normal na vida da gente. Mas ele sabe que vai ter sempre algo para atrapalhar o nosso caminho, nos entregarmos como sacrifício vivo. E essa é a maneira como o mundo lá fora, ele nos aperta, ele nos sufoca, ele tenta nos amoldar aos padrões dele. O que dificulta os cristãos de viverem como Cristo é a pressão lá fora para eles viverem como não cristãos. Essa é a questão que eles apresentam. E a palavra que resume o que Paulo está falando aqui nessa sessão é mundanismo. É uma maneira pecaminosa de se pensar. A gente observa isso o tempo todo no mundo, das mais diferentes formas, nas mais diferentes filosofias que são colocadas aí de mansinho na tua série predileta, na novela que você assiste, ou seja lá no que for. Então você vê, por exemplo, o naturalismo, que é uma ciência que diz que o universo é a única realidade existente. No humanismo, onde diz que por não haver um Deus, o centro do universo é você. No materialismo, onde a coisa mais importante é aquilo que você pode comprar e aquilo que você pode vender. E todos esses equívocos representam um perigo para nós também, quando a gente está lá fora. E algo que a gente tem que aprender e gravar muito bem é que mundanismo não é um local. Mundanismo é um vírus que as pessoas carregam onde quer que elas vão. Não importa que seja no trabalho, na escola ou na igreja também. É um vírus que as pessoas carregam onde quer que elas vão. Então o mundo está orientado por consumidores, né? Ele é focado em sucesso, em entretenimento. É um mundo depravadamente desesperado por sexo, por dinheiro e por poder. É um mundo que está todo tempo tentando te moldar conforme ele pensa. E no coração de tudo isso está o egocentrismo, está o narcisismo que tenta se colocar na gente. É onde o mais importante é aquilo que acontece na minha vida. O resto vem depois aí. Toda a informação que a gente está recebendo, seja da mídia, da política, etc., tem a ver com autogratificação. E o que acontece com a igreja nesse tipo de mundo? As pessoas, elas vêm para a igreja pensando naquilo que elas podem ganhar, não naquilo que elas podem dar. É claro que a gente recebe muita coisa de Deus quando a gente vem adorar a Deus. Deus é bom, mas as pessoas que vêm à igreja com prioridade naquilo que elas irão receber, elas nunca vão conseguir se entregar completamente a Deus. Isso serve para todo mundo, de ovelhas a pastores, todo mundo. A gente está aqui para se entregar a Cristo totalmente e servirmos uns aos outros. A vida cristã, ela não pode ser reduzida àquilo que Deus pode fazer por mim, porque Ele já fez tudo por mim. A vida cristã que Paulo quer mostrar para a gente aqui é sobre eu entregando a Deus, é sobre eu me dando para Deus em resposta a tudo que Ele já fez por mim.
Mas o que motiva a pessoa a fazer uma entrega dessa? Se Deus está me chamando para viver uma vida de sacrifício como essa, Ele deve ter um incentivo aí fantástico para mim, não é mesmo? Então olha só de novo o verso 1 de Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O chamado para se tornar um sacrifício vivo, ele vem à luz das misericórdias de Deus. Então, misericórdia é a compaixão de Deus em não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós, como os pecadores, nós merecemos o inferno, mas Deus não nos dá o inferno, Deus nos salva. E é interessante ver que Paulo ele não escreve misericórdia no singular, mas ele escreve misericórdias no plural. Paulo ele faz essa conexão entre o capítulo 12 e tudo aquilo que ele escreveu antes nos 11 capítulos, né? Quando ele explica o plano da salvação, ele mostra diferentes partes, diferentes dimensões da misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia quando Ele salva pecadores. Deus tem misericórdia na justificação, quando Ele nos dá a justiça de Cristo livremente. Deus tem misericórdia na adoção, quando nós somos recebidos como filhos e filhas de Deus. Deus tem misericórdia na santificação, quando Ele toma esses filhos e filhas e molda dia a dia ao caráter de Jesus Cristo. E Deus tem misericórdia na glorificação, quando Ele finalmente Ele nos transforma inteiro como Jesus. Então Paulo quer que a gente volte os nossos olhos para tudo isso, para as misericórdias do Senhor dos 11 primeiros capítulos. E como resultado desse conhecimento, a gente se entregue completamente a Jesus. A gente não se entrega querendo obter algo dele, mas a gente se entrega porque Ele já nos deu tudo. Então, é curioso pensar que a salvação é um dom gratuito, mas que Ele vai custar tudo da gente. Vai custar a nossa vida toda, tudo que temos. A gente vai se entregar a Jesus completamente. Então, diante desses fatos, a atitude de se tomar como seguidor de Cristo é me colocar no altar do Senhor. E é interessante descobrir os métodos que Deus usa para que a gente se volte a Ele. Quais seriam esses métodos? Bom, Ele usa a palavra dEle para mudar a nossa vida. E como a gente chega nesse ponto de se oferecer como sacrifício vivo? Pela renovação da nossa mente. Não se amoldem, no verso 2 de Romanos 12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então há um contraste aqui entre ser amoldado e ser transformado. Amoldado é uma ação que o mundo faz em nossas vidas. Ele vai nos moldando conforme o seu padrão, seu sistema, sua maneira de pensar. O mundo tenta fazer você pensar do mesmo jeito que ele. Tipo quando você vê tem uma forma do bombom, e aí você derrama o chocolate ali, ele vai sair da forma que você quiser. É isso que o mundo tenta fazer com a gente, tenta nos conformar como ele é. Só que o bombom, isso é uma ideia genial. Para a gente não dá. A gente não pode se deixar moldar por esse sistema. Então, o conformar, ele acontece de fora para dentro. Você vai vivendo do jeito que todo mundo vive. Conforme o mundo vai fazendo você viver e acaba se amoldando, se conformando à maneira de viver dele. Já a transformação, ela acontece no caminho contrário. Ela acontece de dentro para fora. O Espírito de Deus entra na nossa vida e a gente passa por uma transformação, por uma metamorfose, uma metanoia. Essa transformação, ela começa exatamente no maior campo de batalha que a gente tem, que é a nossa mente. Então, ele diz, sejam transformados pela renovação da sua mente. E é isso que eu desejo que aconteça a todos nessa noite, que a gente possa ter uma mente transformada
pelo poder do Espírito Santo ao se revelar a nós na sua palavra. Isso é bem-vindo na nossa época, onde cada vez mais as pessoas elas têm preguiça de pensar, né? As pessoas não leem mais, as pessoas não se aprofundam nos assuntos, nos temas importantes da vida. No mundo inteiro, não só o Brasil, tá bom? Acontece um fenômeno chamado dumbing down, que quer dizer o quê? Emburrecimento. Dumbing down é emburrecimento, né? Então, o telefone não está deixando as pessoas mais smart, como ele fala, né? Ele está deixando as pessoas... né? E os cristãos, eles foram chamados para serem diferentes e fazerem a diferença nesse mundo. Ao termos a nossa mente, ela transformada, a gente tem a porta aberta lá fora para a transformação de tudo também. O nosso pensar, ele tem impacto sobre o nosso sentir, sobre o escolher, ele tem influência no nosso agir. Então a gente tem que consertar a nossa maneira de pensar. O que eu tenho assistido? O que eu tenho escutado? O que eu tenho lido? O que tem tomado conta da minha mente? E eu espero que a gente possa ser renovado pelo Espírito de Deus, por esse poder transformador da palavra, que a gente se apegue tanto à palavra de Deus que a gente não veja a hora realmente de voltar a lê-la. É bem fácil saber em que situação a minha vida está, segundo aqui Paulo. Em que contexto que eu estou vivendo. Paulo, ele fala sobre como é a vida de alguém que tem a mente transformada. Romanos 12, veja lá o verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, será que a gente é tentado a ter um conceito muito elevado de nós mesmos? Frequentemente a gente é tentado a isso, a nos comparar uns com os outros, né? Isso precisa mudar na nossa vida. Paulo ensina aqui, nesses versos, a gente tem um conceito equilibrado, né? A gente vive em um tempo onde essa egolatria, né, essa adoração a si mesmo, ela é amplamente incentivada ao invés de combatida. Isso ocorre também dentro da igreja, claro. Não se trata só de ovelhas, mas também de pastores, por exemplo, ensinando que você não pode ser cauda, só pode ser cabeça, relacionando isso a um emprego. Então, se você é empregado, você é cauda, você tem que ser chefe, você tem que ter sua empresa. Isso é um absurdo e isso é uma heresia completa. O patrão, ele te abençoa, a empresa dele te abençoa, e não é por isso que você é cauda, muito pelo contrário, né? Então, isso é uma heresia sem tamanho que ensina. A egolatria também ela é potencializada, por exemplo, no pensamento do amor próprio, né? Olha, é preciso eu me amar primeiro, para depois eu amar o outro, né? É um conceito bem estúpido e não bíblico. A ênfase do Novo Testamento, ela não é autoestima, ela é autonegação. Compreende como a gente está na contramão disso tudo? Não é autoestima, é autonegação. Então, negar-se a si mesmo, ele ocorre 6 vezes no Novo Testamento. E o conceito está na Bíblia inteira. Ninguém deve pensar menos sobre si mesmo e nem mais sobre si mesmo. Então, o Espírito Santo, quando ele age em nossa vida, através dessa renovação de mente, ele faz a gente avaliar melhor a nós mesmos, né? Já que tudo aquilo que a gente a gente recebe de Deus. Paulo explica isso em outra carta, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ele diz: pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa?
O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O que torna você diferente de qualquer pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? A gente recebe de Deus. E se a gente recebe de Deus, por que a gente se orgulha como se fosse tudo a gente? Olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha o que eu lutei. Você lutou, você teve saúde por causa de Deus. É tudo Deus na sua vida. O que o mundo fala, por exemplo, em primeiro lugar? Sobre primeiro lugar. Ele fala sucesso na carreira profissional, uma boa conta bancária, um carro magnífico, na verdade. E o que a Bíblia nos fala sobre primeiro lugar? Isso está em Mateus 6, versos 31 ao 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, se observou o 32, ele fala, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Você não pode entrar na pilha, na ansiedade das pessoas que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus, você sabe essa palavra aqui, você já leu isso aqui um monte de vezes. Então Paulo vem nos relembrar nessa noite, não entra nessa pilha. Eles lá fora, não conhecem a mim, é que ficam assim desse jeito. Se acalma, coloca o coração em Deus. Outra forma de egocentrismo é o orgulho disfarçado de autocomiseração. Autocomiseração nada mais é do que orgulho ressentido. É o orgulho mimimi. As pessoas falam assim, eu não mereço isso. Como Deus permitiu que isso acontecesse comigo, que sou tão bonzinho, que sou tão legal, que faço tanto para Ele. Essa autopiedade, ela substitui a justiça verdadeira pela autojustificação. Entendeu? Substitui a justiça verdadeira pela autojustificação. Ela elimina, olha a brincadeira onde vai dar, ela elimina a necessidade de um Salvador. Um Salvador que sofreu por mim. Porque afinal vocês não estão enxergando que o sofredor sou eu? Olha só. Então, um dos melhores remédios contra essa idolatria a si mesmo é a confiança que a gente deposita em Deus. Freud, Nietzsche, Marx, eles foram capazes de suspeitar de tudo. Suspeitaram de tudo. Tudo, inclusive de Deus. E eu vou te falar, suspeitar de todo mundo é fácil, gente. É muito fácil você suspeitar de todo mundo. É tranquilo. Difícil é você suspeitar de você mesmo. Isso é que é difícil. Porque o desafio de suspeitar de si mesmo, ele está completamente apoiado no exercício de confiar em Deus e não em nós mesmos. Então, uma das mentiras implantadas na nossa mente por esse sistema que exalta o egocentrismo é, por exemplo, a independência. Confiar em Deus é depender de Deus, é esperar em Deus e se satisfazer em Deus. Todos os dias você deve conversar com gente cada vez mais independente, cada vez mais insatisfeita com essa vida. Não é verdade? Todos os dias a gente conversa com alguém dessa forma. Então, o verso 12 diz um remédio para isso aí. Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Será que eu estou crescendo na vida cristã? Ou será que eu estou sem óleo nenhum? Só estou me irritando com as pessoas? Será que eu ando orgulhoso demais?
Ou será que eu ando desencorajado com qualquer dificuldade que aparece na minha vida? E uma boa maneira de você reforçar essa mensagem na tua vida é durante a semana você continuar lendo Romanos. Vai ser ótimo para você. Então vamos descobrir em que áreas você não está crescendo. Se você não estiver crescendo, o melhor a fazer é voltar para a palavra de Deus e que finalmente ela faça uma transformação na nossa vida. Paulo ele se entregou em sacrifício vivo a Deus. E nessa carta ele diz que não só ele, mas todos os cristãos devem fazer a mesma coisa. Porque ele sabia de tudo sobre o que é ser o sacrifício vivo. A maneira como ele vivia naquela época, ele conclama todos os cristãos, não só de Roma, mas nós também, a vivermos da mesma forma, a ter a mesma visão a respeito do mundo e do nosso lugar nesse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação